Vida de comunicador público não é fácil. É texto, campanha, vídeo, imprensa, rede social e crise. Tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas se não falta desafio, também não falta propósito. A comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor. E para que a gente faça isso junto, existe o nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que quer muito te dar os instrumentos necessários para que você faça uma comunicação mais eficaz, mais estratégica e mais cidadã na sua instituição pública. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora e servidora pública, acredito demais no papel fundamental que a comunicação tem, mas também entendo bem as dificuldades que é a gente fazer esse papel ser compreendido dentro das nossas instituições, né? Hoje no episódio a gente vai falar bastante sobre isso e olha só, queria te dar uma dica de um grupo que ajuda justamente a gente se fortalecer e a exercer esse papel tão precioso de comunicador público que a gente tem. Eu tô falando da ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, que tem uma proposta maravilhosa e eu te convido a conhecer lá no abcpublica.org.br. E claro que eu também vou ter o maior prazer de te contar mais sobre a associação. Você pode me encontrar lá no Instagram, @AlineCastroComunica. Gente, o assunto de hoje tem tudo a ver com dar solidez, respaldo, direção para o nosso trabalho de comunicação. A gente vai falar sobre política de comunicação. E vamos ter com a gente um professor mais do que especial e uma profissional do Supremo Tribunal Federal, o órgão que publicou em abril desse ano a sua política de comunicação. Começando aqui com a gente, uma grande honra para mim ter essa pessoa aqui no podcast. Ele é professor da ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, autor de mais de 10 livros, diretor e consultor na Contexto Comunicação e Pesquisa. Já orientou mais de 120 teses e dissertações, inclusive a minha, e já assessorou vários órgãos e empresas na implantação de políticas de comunicação. Meu querido professor Wilson da Costa Bueno, para quem eu comecei perguntando, afinal, o que é e para que serve uma política de comunicação? A política de comunicação, na verdade, é um conjunto de diretrizes, posturas, processos, estratégias, até mesmo ações e produtos, né, que vão permitir a uma instituição, a uma empresa, ampliar e fortalecer o relacionamento com seus públicos estratégicos. Na verdade, ela é como se fosse um estatuto da comunicação, né? Ela se define a partir de um trabalho coletivo, tem sido assim na área pública, e permite que a instituição, né, possa dispor de ações e de processos padronizados para interagir com os seus públicos estratégicos, né? É comum, sobretudo, em estruturas descentralizadas, que pessoas e gestores diferentes tomem posições diferentes, por exemplo, de ser parceiro ou adversário da imprensa, e essas divergências, essas dissonâncias acabam criando confusões. Então, a política de comunicação, na verdade, ela é o início de um processo de construção de uma autêntica cultura de comunicação interna. É muito comum, e a gente sempre diz isso, viu, Aline, que nos trabalhos de comunicação, a nossa estrutura de comunicação muitas vezes fica relegada a um segundo plano. Nas reuniões institucionais, muitas vezes, a gente ocupa os últimos 5 minutos da reunião. Então, esse é o momento do próprio processo de construção da política para trazer a comunicação, o processo de comunicação para frente, para a vanguarda. E a instituição, a empresa, poder discutir amplamente as questões de comunicação. Vocês notaram que o professor falou em processo, em cultura. Então, gente, política de comunicação não é só um documento, um ato que a gente baixa, publica, ponto, acabou. Eu pedi para ele falar mais sobre isso. Na verdade, o produto da política de comunicação, afinal, é um documento, né? Um documento que a gente chama de política de comunicação, e que ali estão consolidadas mesmo essas diretrizes, essas orientações, essas estratégias, etc. A gente tem trabalhado, pelo menos no meu caso, tenho trabalhado, não necessariamente para definir recomendações gerais, né?
aqueles atributos, ética, profissionalismo, mas para descer a casos concretos mesmo. A gente trabalha com a política de comunicação, levando em conta alguns focos que são importantes, que estão presentes no dia a dia do trabalho de comunicação nas organizações. O que eu tenho chamado a atenção, tenho me empenhado nisso, é que a política de comunicação não fique só em recomendações gerais, porque na hora de aplicá-la, praticamente você fica de mãos atadas. É importante se debruçar sobre sistemas. Como a instituição está presente e atua nas mídias sociais? Como é o nosso relacionamento com a mídia? Qual é a nossa proposta em termos de gestão de crise, de comunicação e gestão de crise? Qual é o nosso processo de comunicação para preservar memória institucional? A gente já volta com o professor Wilson aqui, mas antes eu queria introduzir a querida Renata Martinelli, que é gerente de comunicação interna da SECOM, do Supremo Tribunal Federal, e tem muita experiência com planejamento estratégico de comunicação pública e comunicação integrada. Eu pedi para ela falar um pouquinho da importância da política de comunicação para um órgão público. Então, o STF passou a ter uma política de comunicação social em abril deste ano. É um passo muito importante numa instituição pública. Dentre os vários motivos que podemos destacar, tem um que acho extremamente relevante, que é a profissionalização da comunicação social. O trabalho de um assessor de imprensa ou assessor de comunicação muitas vezes é chato, né? É ele ou ela que vai ser crítico ou contrário a uma ideia do assessorado, que muitas vezes é o líder daquela instituição. Então, imagina você chegar e falar, olha, não tem como fazer esse release, ou não podemos responder assim, ou então, assim, isso não cabe num post de Twitter, né? Às vezes tem até um emprego em jogo aí. Mas quando há uma política de comunicação, o órgão público diz para todos, público interno e sociedade, que há uma diretriz, que há um objetivo a ser perseguido pela comunicação social. E na maioria das vezes a instituição expressa seus valores nessa política. Transparência, verdade, respeito à diversidade, moralidade, entre outros. A política de comunicação traz benefícios enormes ao setor de comunicação, à instituição e à sociedade também, né? Porque naquele documento, que pode variar de uma instituição para outra, estão as guias da condução dos trabalhos da comunicação. Então, é mais ou menos assim, olha, o documento descreve, olha, nós vamos trabalhar na frente da assessoria de imprensa de tal forma, né, com agilidade, celeridade e verdade, e digamos, na área de comunicação interna, nós vamos sempre pautar pelo respeito, engajamento, mobilizar o público interno. Então, a gente diz exatamente nas áreas que nós vamos trabalhar e como vamos atuar de uma forma mais ampla. Então, a política de comunicação, ela traz benefícios enormes, né? Isso significa que pode mudar dirigente, pode mudar o seu chefe, pode mudar um monte de coisa na instituição, mas a comunicação, ela está ali escrita como ela vai ser trabalhada pela política. Outro ponto que merece destaque na perspectiva da profissionalização da comunicação é o respeito que a gente ganha na instituição. Então, a assessoria, secretaria, departamento, enfim, o nome que se dá ao setor de comunicação lá no seu órgão, passa naturalmente a ser mais proativo, a ser mais estratégico, a ser mais alinhado aos objetivos da instituição. Então, as pessoas dos outros departamentos começam a perceber que, assim como eles, nós da comunicação também temos planejamento, temos estratégia, temos nossos indicadores. Então, deixamos de ser mero executor de ordem e passamos a propor também, né, a contribuir com a instituição. Bom, gente, para alcançar esse respeito de outras áreas que a Renata menciona, é fundamental que as outras áreas façam parte do processo de construção da política. O professor Wilson Bueno também falou sobre isso quando eu perguntei como e por onde a gente começa a nossa política. Eu vou te dizer o seguinte: primeiro, esse primeiro passo é um passo de existir realmente uma demanda na instituição. A instituição tem que estar plenamente convicta de que chegou o momento de organizar a casa em termos de comunicação. A gente começa a perceber que a gente tem ficado refém de algumas coisas, correndo atrás de alguma coisa, apagando incêndio em comunicação, porque isso não está definido.
acontece uma crise, a gente fala, agora como resolvemos isso? Como é que a gente trabalha a comunicação em situação de crise? Então, a gente tem que começar a pensar isso antecipadamente, organizar isso antecipadamente. Nós estamos aí com as mídias sociais, como é que a gente responde a isso? Qual é a estrutura que devemos ter? Qual é a proposta que devemos ter para atuar nas mídias sociais? O nosso relacionamento com a mídia, etc, etc. Então, primeiro tem que haver essa demanda, tem que haver essa conscientização. A partir daí, eu vou sempre reportar as minhas experiências, as experiências que eu conheço, a gente deve internamente organizar um grupo de pessoas, uma comissão de comunicação. Todos os trabalhos que eu tenho feito, a gente, primeiramente, instaura uma comissão de comunicação. Nos institutos, nas reitorias, há uma portaria dizendo que está constituída a comissão de comunicação, que geralmente sempre, vamos dizer assim, é liderada pela estrutura profissionalizada de comunicação, mas que envolve todos os outros setores. Imagina, se nós estamos, por exemplo, numa universidade, você tem pró-reitorias que cuidam de competências específicas, ensino, pesquisa, extensão. E a gente vai ter trabalhos de comunicação voltado para a divulgação da pesquisa, para a extensão e para o ensino. Portanto, as pró-reitorias devem estar presentes. A gente vai ter uma comunicação interna, portanto, o setor de gestão de pessoas tem que estar incluído. Então, constitui uma comissão que representa a estrutura organizacional. E, a partir daí, a gente começa a eleger quais são os temas, os focos da política de comunicação. Então, a gente vai ter um capítulo que vai falar sobre relacionamento com a mídia, outro sobre mídias sociais, outro sobre gestão de crise, outra, que é a primeira de todas, quem são os públicos estratégicos da nossa instituição. A maioria das instituições não tem isso claro. Então vamos lá. Segundo o professor, a gente começa com uma vontade genuína de fazer uma comunicação efetiva. Em seguida, monta-se uma comissão multidisciplinar e depois elenca-se os temas que a política vai detalhar. Uma coisa importante, é claro, gente, que os veículos de comunicação são um dos pontos que a política vai abordar, mas eles não são os únicos. O professor comentou a seguir sobre como esse estatuto que a gente vai criar, né, ele deve encarar a comunicação de acordo com uma perspectiva mais ampla, não só o que a gente faz no setor de comunicação social. É uma ideia certamente que surge na comunicação, né? Mas, evidentemente, ela tem que ser assumida por todos. A ideia básica da política de comunicação é demonstrar que a comunicação é responsabilidade de todos. Uma boa parte das ações de comunicação desenvolvidas numa instituição, uma boa parte dessas, não é realizada pela estrutura profissionalizada de comunicação. Há uma relação de setores das organizações com os públicos externos. Não necessariamente tudo passa pela área de comunicação. Imagina numa universidade, você tem uma relação professor-aluno, que, se não bem trabalhada, gera crises. Você tem a relação dos setores de atendimento com os públicos externos. Você tem dos gestores, em geral, que estão lá fora, que desempenham papéis lá fora. Portanto, a gente tem que vender sempre essa ideia, que ela é óbvia, de que a comunicação numa instituição é responsabilidade de todos. Evidentemente, a comunicação, a estrutura profissionalizada, desempenha algumas ações específicas. Por exemplo, relacionamento com a mídia, por exemplo, comunicação interna e externa. Mas há algumas ações de comunicação que não são realizadas numa organização pela estrutura profissionalizada de comunicação. Portanto, essa competência em comunicação, essa cultura de comunicação deve permear a instituição, a empresa como um todo. Agora, para que tudo isso seja possível, para que essa cultura seja realmente estabelecida, tem outro ponto fundamental. Há um outro aspecto que eu acho importante, é o envolvimento da alta administração. Se a alta administração não chancela, não legitima isso, não dá o seu apoio, evidentemente a tendência é as coisas se fragmentarem e, na hora da implementação, vai faltar fôlego, vai faltar coordenação, vai faltar comando. Porque quando você define coisas, muitas vezes você conflita com alguns interesses de grupos, né? Muitas vezes as nossas estruturas estão fechadas em caixinhas e a própria política de comunicação obriga a integração, obriga o diálogo e, evidentemente, muitas vezes se incomoda algumas culturas mais hierárquicas, mais fechadas, etc, etc, etc.
Gente, a Renata também falou sobre a necessidade do envolvimento da alta liderança e desse processo de construção coletiva para uma boa política de comunicação sair. Existem muitas maneiras de elaborar uma política de comunicação. Além do STF, eu também ajudei a fazer a política de comunicação social do Ministério Público Federal, editada em 2013, se não me falha a memória. Nos dois casos, houve o apoio e o interesse da alta administração. Sem isso, é muito difícil concluir uma política. Você pode até fazer todo o trabalho de pesquisa, estudo e análise, mas se o líder máximo da instituição não vê isso como algo importante, você vai morrer na praia. Então, além desse apoio da liderança, há políticas elaboradas a partir de pesquisa com públicos de interesse ou público interno. Seria uma consulta pública, digamos assim, né? Nesse caso, a gente apresenta uma minuta do documento e as pessoas vão opinando pontualmente. Então, são 10 artigos da sua política, você tem como abrir os blocos de comentário para cada item, para cada artigo. É um processo longo, mas muito produtivo, porque a gente consegue ver o olhar das pessoas de fora da comunicação quanto à nossa forma de trabalhar. A gente fica, às vezes, tão no nosso mundo que a gente, às vezes, perde um pouco de perspectiva. Quando a gente coloca isso no papel, né, formaliza numa política, e pessoas de fora da nossa área vêm opinar sobre isso, a gente vê que, às vezes, a nossa forma de trabalhar não é tão óbvia, não é tão conhecida assim. Isso é muito produtivo, mas dá um trabalho. E sim, eu acho que vale muito, muito a pena. Agora, também acho que um passo importante é fazer a pesquisa de benchmarking, que eu acho que é válido para todo e qualquer tipo de política, é onde a gente começa, né? Que a gente analisa as boas práticas dos outros órgãos. Então, assim, se existe coisa dando certo, por que eu não posso aproveitar? Será que cabe aproveitar na minha instituição? Ou será que cabe eu adaptar alguma coisa que já dá certo? Bom, a Renata falou para a gente se inspirar, né, em políticas de outros órgãos e claro que esse trabalho de benchmarking é super valioso e para isso eu queria te dar uma dica. A ABC Pública, lá no seu novo site, tem uma ferramenta online chamada Mapa da Regulamentação. O que é isso? É um mapa onde você pode buscar por estado ou por ramo ou especialidade da instituição, enfim, vários filtros. Você pode ver as regulamentações que a área de comunicação tem, inclusive políticas de comunicação. E também você pode inserir os documentos da sua própria instituição. Inclusive, gente, esse trabalho é super colaborativo e precisa da colaboração para continuar existindo. Convido você a conhecer lá no abcpublica.org.br. Mas bom, por mais que esse trabalho seja super importante, fico alerta, a gente não pode, claro, simplesmente copiar e colar um documento de outro órgão, né? Isso porque o mais importante de uma política não é bem a norma, né? Como o professor Wilson já disse, e ele inclusive vai reforçar isso. O mais importante é o processo de construção mesmo da política, né? O diálogo que a gente vai estabelecer com outras áreas. E, assim como a Renata falou, claro que isso leva tempo, isso dá trabalho. Vamos ouvir o que o professor falou sobre isso. Em geral, uma política de comunicação tem sido desenvolvida de 6 a 8 meses. Há casos em que isso demorou muito mais. Você amadurece, inclusive, o próprio processo. Por exemplo, a gente nessas reuniões, vamos lá nas reuniões comuns, a gente acaba definindo, por exemplo, 12 a 14 temas que a gente vai trabalhar. A gente pode eleger, por exemplo, 4 temas que a gente vai discutir mensalmente. Só isso já é um esforço maluco, né? No começo de julho, eu vou estar discutindo com os colegas do Instituto a comunicação com os públicos internos, canais de relacionamento utilizados, comunicação nas mídias sociais e relacionamento com a mídia. Cada coisa dessa é uma encrenca do ponto de vista de discussão, porque se você discute relacionamento com a mídia, não é um problema só da comunicação, é um problema que envolve as fontes da organização. Você precisa trabalhar com as fontes, você precisa criar internamente essa cultura de que existe uma importância básica no relacionamento com a mídia, ao mesmo tempo da presença nas mídias sociais, a discussão sobre o uso das mídias sociais internamente. Tudo isso envolve não só a área de comunicação, mas todas as pessoas, os servidores, os funcionários todos, que a gente está discutindo posturas importantes. Nós estamos discutindo o impacto dessas coisas na imagem e na reputação das instituições.
né? Então, é todo um trabalho internamente de conscientização. Ele precisa ser feito a médio prazo, eu diria que de 6 a 8 meses, até é curto prazo. Mas não pode alguém sentar, pegar um documento qualquer, adaptar e falar, agora está valendo. Porque se não foi consensuado, não foi construído coletivamente, é pouco provável que ele seja assumido. Há experiências episódicas de comunicação, numa gerência de comunicação, alguém lá resolve adaptar alguma coisa, mas não conversou com ninguém. Na hora que ele vai colocar em prática, ninguém nem sabe como funciona, nem ninguém está comprometido com aquilo. Por isso que é um processo que tem que ser um pouco mais lento para ser maduro, para ele estar gestado mesmo a partir das aspirações, dos desejos e dos compromissos assumidos pelas pessoas que foram envolvidas durante todo o processo. E, além disso, pessoal, tem o fato de que, por mais que uma instituição tenha o mesmo propósito que outra, elas são organismos diferentes, né? E essa identidade, ela precisa estar refletida na política. Não é. Por exemplo, eu trabalhei com política de comunicação para agora é o 6º Instituto Federal. Cada política de comunicação resgata a trajetória, a vocação, a estrutura, os valores de cada instituição. Cada uma delas tem uma história, tem uma trajetória, tem um patrimônio cultural, um patrimônio, uma contextualização política, socioeconômica, etc. Cada um deles é diferente. O que elas têm em comum é essa proposta de estabelecer e fortalecer relações mais duradouras com seus públicos estratégicos. E recupera, cada uma delas resgata aquilo que é fundamental na sua própria fazer comunicação, na própria perspectiva que se tem de comunicação. Então, não dá mesmo para copiar e colar, embora a gente possa imaginar, e é fácil imaginar, que alguns temas que vão compor os capítulos da política são os mesmos. Gente, a política dá profissionalismo, eleva a comunicação, a condição estratégica, né? E também pode ser muito útil para resolver problemas recorrentes que eu aposto que você já teve aí na sua instituição. Sabe aquela coisa de outras unidades quererem criar perfil em rede social, quererem logotipo próprio, enfim, o professor comentou isso aí. Porque não é razoável numa instituição, ficarmos departamentos, áreas, campi, ficarem criando mídias sociais aleatoriamente. Coisas que não são atualizadas, que não cumprem os objetivos institucionais, uma coisa que confunde, inclusive, o público com o privado, etc. Evidentemente, devido à identidade da política, a gente vai ter, a priori, uma certa disciplina nisso. Não há nenhuma censura, nenhuma pressão, mas não se pode criar mídias sociais impunemente, porque elas causam impacto na imagem. Tem muitas mídias sociais de instituições que estão largadas aí no fundo do quintal. Na política de comunicação, isso fica definido, né? Para você criar um perfil no Facebook, numa determinada unidade área, você tem que ter um objetivo, tem que ter meta, tem que saber quem que vai trabalhar. O trabalho da identidade visual, da marca, da gestão da marca, isso tudo, isso incomoda depois alguém. Daqui a pouco alguém queria criar alguma coisa, queria colocar o logo. Não pode. Isso precisa ter uma disciplina. A conversa tem que ser o que isso leva traz de vantagem, agrega valor à instituição. Então, sobretudo em instituições que prezam pela sua imagem, né, sua reputação, disciplina, profissionalismo, não pode permitir que essas coisas aconteçam de maneira caótica. Não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. As políticas de comunicação, pelo menos as que eu tenho trabalhado, tem sempre como proposta básica o diálogo, o respeito à divergência de ideias, opiniões, tudo aquilo que muitas instituições falam e não cumprem na prática. A ideia é tornar isso um estatuto, né? O protagonismo dos servidores, dos funcionários, etc., no sentido de que aquela ideia, a comunicação tem que ser feita com eles e não apenas para eles. Porque para eles é informação, não é comunicação. Comunicação pressupõe interlocução, comunhão. Mas nem sempre é fácil a gente fazer as pessoas entenderem isso internamente, né? E é por isso que é recomendável que a construção da política tenha intermediação de um profissional externo. O professor falou sobre isso e eu aproveitei e emendei a pergunta de quais os maiores desafios que a gente tem que está pronto para enfrentar na hora de desenvolver uma política de comunicação. Porque muitas vezes, é aí que eu recomendo, que sempre tenha alguém de fora. Porque há algumas sessões que internamente fica difícil, às vezes até a própria comunicação encaminhar.
porque há tensões, há divergências internamente. Um facilitador de fora, que seja reconhecido, facilita a gente conversar sobre essas coisas. Muitas vezes a área de comunicação não está empoderada na instituição. Muitas vezes ela não se respeita a condução do processo por ela. Mas quase sempre a presença de um facilitador ou de uma facilitadora ajuda bastante, porque ela pode trazer uma opinião de fora, trazer exemplos de fora para dizer, olha, isso não está sendo recomendado, mas é assim que, em geral, tem sido feito. Os desafios maiores são quase sempre na hora da implementação. E não só porque as pessoas não querem, é porque muitas vezes as estruturas de comunicação, que no fim das contas vão ser responsáveis por boa parte da implementação, elas muitas vezes são enxutas demais, faltam recursos. Várias instituições que fizeram políticas públicas depois desenvolveram produtos a partir daí, para eventos, para gestão de crise, para relacionamento com a mídia, para comunicação interna, tal, são coisas que precisam ser continuadas, né? Mas, felizmente, talvez nem sempre com o ritmo que a gente gostaria, essas coisas estão acontecendo. A semente plantada, e que envolveu a instituição como um todo, ela tem uma cobrança interna para que ela seja efetivamente aplicada. Se você envolveu no processo os setores, a comunidade, etc., você tem alguém cobrando isso além da estrutura de comunicação. Porque, certamente, uma estrutura de comunicação competente nunca não pensa em não ter uma comunicação, uma política de comunicação. Sabe como ela é importante? Até porque ela define coisas, define papéis, define prioridades, etc. Mas quando você envolve a comunidade, quando você cria uma cultura de comunicação, essa exigência passa a ser feita por todo mundo. E aí é mais fácil que as coisas andem. E por falar em fazer as coisas andarem, acontecerem, eu quis saber a experiência da Renata com resultados de quem já implementou políticas na prática. E os resultados são assim, eles não são talvez tão evidentes no curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente vê como o setor cresce, como a gente se profissionaliza, como é mais fácil também as pessoas das outras áreas entender a nossa finalidade ali, né? Qual a nossa missão dentro da instituição. E eu desconheço algum órgão público que editou essa política de comunicação e andou para trás. Então, assim, fazer uma política de comunicação é andar para frente. Pode ser mais rápido ou mais devagar, dependendo da estrutura que você tenha, né? Enfim, existe toda uma questão de cultura organizacional também envolvida nesse meio. Mas eu desconheço alguém que ande para trás. Bom, tô convencida, eu acho que você também, mas olha só, não acha que depois de todo esse processo você vai ter uma política e ponto. Tem que ter revisão constante do que foi definido na política, gente. Ela precisa ser iniciada e ela precisa ser continuada permanentemente. Deve haver uma previsão de que essa política vai ser revisada, porque não só a instituição pode redefinir seus objetivos institucionais, etc., como o mercado de comunicação é muito dinâmico. A gente nem consegue imaginar o que teremos mais para frente, né? Então, percebe, a política de comunicação ela é datada mesmo. Ela tem um núcleo importante que vai se manter, mas, evidentemente, ela vai ter que se acomodar às mudanças das instituições, do mercado, da sociedade, etc., etc., das tecnologias, sobretudo. A política de comunicação da Embrapa lá para trás não falava em mídias sociais, né? Porque não havia as mídias sociais. Meu Deus, o episódio está enorme, vai ser difícil fazer um resumão aqui, e é por isso que, excepcionalmente, quem vai fazer o resumão é o próprio professor Wilson. Eu pedi para ele nos dar um guia rápido para a implementação de uma política de comunicação em uma organização. Chamar a atenção porque não é possível ter uma comunicação efetivamente integrada e estratégica, uma cultura de comunicação que não esteja respaldada em uma política de comunicação consensuada, elaborada democraticamente, coletivamente. É preciso que essas coisas sejam conversadas internamente para a gente saber exatamente o norte, para onde a gente vai, o que a gente deve, em conjunto, obedecer e seguir. Tá? A política de comunicação não é um conjunto de normas, não tem nenhuma uma proposta de censura ou de intervenção, tem de orientação, de mobilização para o grupo todo, os públicos internos, conversarem sobre nossas ações e nossas posturas em comunicação. Facilmente, dou um roteiro. A primeira coisa é ter a demanda, aquilo surgir mesmo como uma exigência importante, que vai ser assumida, porque ela vai tomar tempo, esforços,
da instituição. Primeiro tem que ter uma demanda real e assumida pela alta administração. Depois, quem vai comandar esse processo? Então, temos que constituir o que eu chamo núcleo duro da política, a comissão de comunicação. É ela que vai acompanhar o processo ao longo do tempo e vai ajudar a desenvolver. Então, cria-se a comissão de comunicação. E depois se define coisas como: quais são os focos principais da nossa política de comunicação? Aqueles temas que são o seu objeto das reuniões e que depois vão virar capítulos da política. Então, vamos definir os temas, 10, 12, 14 temas. Por isso que eu disse a diferença entre uma política geral, porque ela não desce a temas, ela fala, em geral, a nossa missão, nossa visão, os nossos valores, etc., etc., mas não dá posturas e diretrizes específicas. Então, a gente define os focos, a gente debate esses focos, esses temas coletivamente, submete à comunidade e a gente produz os capítulos que consolidam o resultado dessas debates que a gente organizou para cada um desses temas. A gente monta o documento. Quando chega o documento finalizado, significa que para cada tema, cada capítulo, a gente propôs uma série de ações, uma série de produtos, etc. Então, a gente cria o que a gente chama um plano para a implementação da política, que a gente chegou à conclusão que muitas coisas a gente não faz, vai ter que fazer, a gente define isso, detalha isso e coloca num plano de implementação da política. E, evidentemente, a etapa final é a aprovação pelas instâncias superiores, que, se estiverem participando do processo, evidentemente não tem muito a reclamar, porque elas terão tido, em 6, 8, 10 meses, tempo suficiente para poder debater, para poder colocar. Gente, eu queria agradecer demais você que ouviu até aqui, a querida Renata Martinelli, colega da STF, e ao professor Wilson da Costa Bueno, que deixou os contatos dele ao final aqui para a gente. Que é Contexto, Comunicação e Pesquisa, Contexto com M de Maria, tem o seu portal, contexto.com.br. A gente tem lá cursos à distância online, 9 cursos à distância online. Independente de qualquer coisa, eu estarei sempre à disposição para trocar ideias com qualquer pessoa que tenha interesse, qualquer colega, como um profissional de comunicação, um professor. É um prazer para mim conversar com vocês sobre coisas de que a gente gosta, inclusive política de comunicação. O meu e-mail é professor@contexto.com.br. Eu espero que a gente possa ver mais órgãos públicos trabalhando pela construção das políticas de comunicação por aí. Se você tem algum case de sucesso nessa área, eu vou adorar conhecer, me envia lá pelo Instagram, @AlineCastroComunica. Gente, é isso. Então, um grande abraço a todas e todos e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.